E agora nós vamos dar início às palestras que fazem parte da programação do nosso Infasud. Eu vou convidar ao palco agora o Marcelo Moffatti, que é diretor executivo da Q3 Inova. Ele vai tratar do seguinte tema, do tema captação de projetos na palestra Prestação de Contas em Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, Agência Nacional do Petróleo. Seja muito bem-vindo, Marcelo, e vamos então para a sua palestra agora. Bom dia, tudo bem a todos aí, bem acomodados? Pelo meu sotaque, já sabe de onde eu sou, né? Do Rio. Meu nome é Marcelo Moffatti, eu vim aqui hoje convidado pela Infasud para fazer uma apresentação que vai contar um pouquinho do que foi a minha história na Shell, 25 anos, né? E a minha transição também, mais próximo. E a minha... Melhorou? Melhorou agora? E a minha transição para o mundo de consultoria, inovação, que foi muito interessante. Eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história e trazer também alguns casos bem legais para vocês entenderem nuances da regulação e como que vocês, como parte das fundações que representam a academia no Brasil, podem fazer essa transição também de forma com muito sucesso, vamos dizer assim, tá? Antes de começar aqui o primeiro slide, agradecer novamente aqui a todos os convidados, né? Professor Antônio Fernando, que a gente trabalhou junto lá na época da Shell também, lá em Geociências, né? Fico muito feliz de estar aqui apresentando o senhor como ouvinte nesse momento, né? Então, pessoal, a nossa compreensão, o que é, né, na verdade, o PDI para nós, né? Eu vou trazer a perspectiva de óleo e gás para vocês entenderem o que está por trás de um operador e como que as fundações podem contribuir para o sucesso dos projetos e dos programas de P&D, tá? Hoje existe uma regulação, todo mundo já conhece, a ANP, né? Que vem a partir da lei do petróleo, da participação especial nos campos de produção, 1% da receita bruta, né, do faturamento bruto desses campos de petróleo é convertido em P&D no Brasil, e as universidades têm um papel preponderante nesse ecossistema, tá? Depois a gente vai mostrar um pouquinho melhor isso. A Q3, ela é uma spin-off de uma outra consultoria que eu participei, logo que eu saí da Shell, 2019. Eu fui convidado para ser consultor pela Bain Consulting Company, uma empresa europeia, com 12 mil consultores no mundo inteiro. O presidente da Bain me chamou logo em seguida, ele estava saindo da Bain para ser sócio dele numa segunda empresa, e mais recentemente ele foi trabalhar com baixo carbono, me deixou carreira solo, e eu criei a Q3 Inova, que é uma empresa que tem aproximadamente 3, 4 meses, tá? E a gente presta consultoria, né, serviços técnicos especializados para as fundações no Brasil todo. Quem tiver interesse, depois a gente pode até conversar. Nosso papel hoje é ajudar não só as operadoras, mas também a academia como um todo, né? Os institutos, as fundações, para que os projetos saiam do papel. E de forma muito eficiente eles ocorram sem qualquer tipo de penalidade ou glosa, que é bem utópico, né? Dada a nossa regulação tão prescritiva. Mas a gente faz esse papel, essa conexão dos pontos entre a academia, né, / fundações, as empresas operadoras de petróleo, para que os projetos aconteçam. Eu vou trazer um pouquinho aqui da perspectiva. O que pode ser um projeto voltado para óleo e gás, né? Eu não sei se todas as fundações aqui devem ter projetos em óleo e gás. Imagino que sim, né? Então, você tem uma gama que a regulação permite que você pode estar executando, né? Você tem projetos de engenharia básica, engenharia aplicada, que são projetos que a gente chama na indústria de petróleo de captura rápida do benefício, da oportunidade. Esses projetos podem estar relacionados a diversas situações e melhorias no processo produtivo, seja nos navios produtores, nos FPSO, seja no sistema de coleta de petróleo, né, que são os Production Gathering Systems, você tem até os poços, enfim, tudo que corresponde a um sistema clássico de perfuração e completação até a produção no navio, engenharia básica e aplicada, você tem acesso a esse tipo de pesquisa, tá?
protótipos também, quando você tem um avanço no nível de maturidade do seu projeto, né? Que você vai ter que fazer uma prova de conceito, em seguida você desenvolver um protótipo, tudo isso a ANP, na regulação 918/2023, ela permite que você tenha como aplicar esse recurso advindo lá do que eu falei atrás, do 1% da obrigação, tá? Quanto que é esse 1% da obrigação? Hoje, no Brasil, a gente está falando de cerca de 4 bilhões de reais. 800 milhões de dólares, arredondando. E é tanto dinheiro que a gente não consegue empenhar, realizar anualmente. Então, na Shell, a gente partia do princípio que a gente tinha um alvo de atingimento de 85%. A gente não conseguia executar o nosso plano de P&D de forma integral. Sempre ficava ali 15%, 20% para o ano seguinte. E esse volume financeiro que a Shell e outras 17 operadoras estão listadas na ANP, que produzem, né, através do P&D, projetos e pesquisas, esse dinheiro ele virava um carry-over, né? Ele virava para o ano seguinte corrigido a Selic. Então, o que acontece? A Selic é 10,75 agora, né? Você tem um volume de dinheiro cada vez maior sendo investido ano a ano. Além do fato do Brasil ter campos muito prolíficos, obviamente. Então, só por esse fato, o volume financeiro já é muito grande. Com esse carry-over de um ano para o outro, as operadoras têm uma obrigação acessória que pode custar, inclusive, como pena máxima, a perda da licença de operação no Brasil. Não sei se sabiam disso. Se uma empresa como a Equinor, ou a Total, ou a Shell, ou a Petrobras não cumpre isso, ela pode ter penalidades, segundo a ANP. Não vem ao caso, vamos falar de coisa boa aqui, que é projeto, né? Então, você tem uma série de categorias de projetos que você pode estar lançando mão para apoiar essas iniciativas das operadoras, certo? E a gente tem também, além daquilo que está previsto na regulação, nós da Q3 temos também a nossa visão de mercado, que é corroborada pelas todas as interfaces que a gente tem com os operadores, né? A gente faz consultoria também estratégica para operadores de petróleo. Então, nessa consultoria que a gente faz, a gente acaba entendendo qual é a dinâmica global desses players no Brasil e como que eles querem aproveitar as tecnologias que eles têm interesse em desenvolver lá fora, aqui no Brasil. Olhando aqui esse slide, você percebe que a academia tem um papel, eu vou reforçar, preponderante. Quando eu falo academia, as fundações estão juntas. Na verdade, o meu maior stakeholder, quando eu era da Shell, não era a reitoria, não era a procuradoria, sim a fundação. É com quem eu tinha maior relação, né? Obviamente, no instituto, lá onde era realizado o projeto, a gente tinha contato diário, mas o desafio era manter a relação com a fundação no mais alto nível. Por quê? É dali que sai toda a documentação, praticamente, né? Obviamente, os professores também mandavam os documentos, mas a fundação tem um papel de fazer esse filtro inicial e de ajudar também no dia a dia do projeto, nas compras, na execução prática de tudo que envolve um projeto, que seja material ou seja serviço. Então, se você pega um projeto como lá na Bahia, a gente fez na UFBA, né, professor? 5 anos de projeto. Você tinha lá 60 meses, eram 60 meses de relacionamento direto com todo mundo lá da fundação. A gente tinha reuniões periódicas para que a documentação de apoio para o projeto saísse redonda e, ao final, essa documentação pudesse ser encaminhada lá para a ANP de forma meritória, vamos dizer assim. Então, a academia ela tem, desse slide, como eu estou apresentando, né, na construção de um portfólio de alto nível, você tem que ter a academia junto, ela tem que acompanhar o seu dia a dia, tá? Aí você tem também as empresas de base tecnológica, as startups, que são fundamentais e cada vez mais a ANP tem valorizado as startups, né? Ela tem feito menção honrosa em cada resolução que aparece, ela faz atualização, ela coloca que as startups são realmente o futuro, né? Você tem que apoiar as startups para você criar um ambiente tecnológico de alto nível de inovação. Inclusive, na Rio Innovation Week, acho que um mês e meio atrás, foi fundado o NAVE, que é um programa da ANP,
para beneficiar startups em todo o Brasil, onde cada operadora, assim como no PRH, ela pode destinar uma parte do recurso obrigatório, da verba obrigatória dela anualmente, limitado a 3,5 milhões, se não me engano, ela pode apoiar iniciativas com startups, chamados de inovação, etc. Eu tive até o prazer na Shell de conduzir em 2018, foi muito legal. Foram 99 propostas selecionadas e 3 empresas ganharam cada uma R$1 milhão para fazer um projeto de pesquisa. Enfim, essa distribuição dos recursos, ela é muito importante. Uma empresa operadora que se preze, que queira cumprir à risca a regulação vigente, ela precisa balancear o programa dela, incluindo empresas de base tecnológica, com o apoio da academia, das universidades e das fundações. Isso é fundamental. E hoje a gente tem aí, nos percentuais que eu coloco, né, 30% a 40% para um e para outro, mas, na verdade, a gente vê que os programas com maior densidade, os programas de pesquisa que têm maior apelo junto ao regulador, são aqueles que concentram mais de 70% nas universidades. E aí é muito claro para todo mundo aqui, a inovação ela está aqui dentro também. Ela precisa ser incentivada nas universidades. Você tem spin-offs nascendo todos os dias aqui, em cada instituto dessa universidade, que é a Unicamp, por exemplo, né? Então, esse equilíbrio dos programas ele é fundamental para a saúde do programa daquela operadora na determinada universidade. Tá? Eu coloco aqui, em termos de concentração, trabalhei muito com as 3, né? USP, Unicamp, UFRJ, o Senai também, lá no caso o Cimatec, era o que tinha maior concentração de projetos. Isso numa visão operadora, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que é a visão da realidade, o senso de realidade olhando Petrobras e as outras, né? Então, você tem aqui no meio essas outras instituições que são muito interessantes e que podem estar tendo algum tipo de gap nessa aproximação com a operadora. A Q3 ela se propõe a isso, a fazer com que todos tenham acesso e que possam fazer projetos de alto nível com os controles que a ANP exige para o sucesso dos programas e dos projetos com as operadoras. O pior que pode acontecer é uma operadora destinar o recurso está lá na conta e ele não ser empenhado por alguma razão. Eu já vi isso acontecer. Ou até mesmo um recurso que é empenhado, você tem a execução do projeto, você chega ao final, como teve um ano, 2016, a gente submeteu para a ANP 19 projetos e teve uma glosa de 54% global. Então, o que aconteceu em 2016? A gente ficou perplexo, né? Ganhamos o prêmio ANP com um dos projetos que foi glosado. Então, isso foi assim, um chamado, né, para todos lá dentro da empresa, para que a gente faça as coisas certas, desde o início. E fazer as coisas certas significa ter esse alinhamento, né? E aí eu me coloco de novo dentro dessa equação, a Q3 apoiando os projetos tendo suporte das fundações, dentro das universidades, e também, quando for necessário, nas subcontratações que acontecem, sabe, apoiando também as empresas que participam dos projetos. Tá? Então, enfim, para a gente ter o sucesso, a gente precisa atentar para algumas regras básicas, né? O que eu já falei aqui que é muito interessante, né? Você tem que ter a construção de um portfólio que seja vencedor. Esse portfólio, muitas vezes, ele vem da matriz de uma empresa de petróleo internacional, ele vem com a ideia de que o Brasil tem que executar aquilo que eles estão dizendo. Eu ouvia muito isso. Não, vocês vão fazer o uso da obrigação no Brasil, mas vocês vão fazer exatamente o meu programa global. Então, o desafio de todos lá dentro da empresa da Shell Brasil era fazer o seguinte, olha, não, a gente tem que se adaptar onde a gente está. Então, a gente precisa ser capaz de montar um programa realmente vencedor, né? E esse conhecimento que eu adquiri me ajuda hoje nesse apoio que eu posso dar às fundações. Ou seja, as fundações elas têm que entender que muitas vezes aquilo que se coloca, as universidades também, né? Aquilo que se coloca como desafio das operadoras precisa ter uma adequação.
precisa ser moldado. O nosso ecossistema de inovação, ele tem que ter uma musculatura que permita essa discussão. E eu participei na ANP de discussões do mais alto nível, onde eu via claramente, né, pesquisadores nacionais discutindo tópicos de alta complexidade com empresas internacionais, com pessoas que vinham da Holanda ou vinham dos Estados Unidos para discutir. Então, assim, esse ambiente ele precisa ser incentivado para o bem da pesquisa no Brasil. A inovação que é feita em Singapura ou na China, ela não necessariamente é a melhor para o Brasil. A gente tem que fazer essa busca sempre pelo melhor portfólio, tá? E a gestão é importantíssima. Se você deixa a ANP de lado e só faz o projeto, quando você vai ao final apresentar os seus REFs, seus relatórios, seu RCA, enfim, o que seja, você vai ter talvez uma surpresa como eu tive em 2016. Que aí o pessoal me ligava da Holanda, o que está acontecendo? A gente fez 19 projetos, teve uma glosa de 54%. Só aprovou 46% do recurso. E o recurso ainda tinha que ir para o ano seguinte, 2017, né? O que foi glosado, ele vira também recurso a ser reinvestido em P&D com a Selic, que estava, sei lá, 15%. Então, assim, é muito importante esse nível de controle. E aí entra essa questão, a relevância das fundações. Vocês não têm ideia, ou se tem, agora eu vou reforçar, da importância que vocês têm no ecossistema de inovação brasileiro. É muito grande. Dentro de vocês é que vai realmente acontecer toda essa parte do trabalho que vai ser entregue no final ao regulador. E que vai ser, muitas vezes, o sucesso ou fracasso de um programa. Vocês podem estar ajudando a manter um programa vivo ou podem, se não estiverem fazendo direito, podem acabar com aquele programa também. Tá? Não falei muito de mim, mas isso aí eu também não quero entrar muito em detalhe. Minha vida foi longa na indústria de petróleo. Eu trabalhei praticamente 8 anos no upstream, que eles chamam, né? Que é o EP, onde eu tive o prazer de conhecer pessoas tão maravilhosas como o professor Antônio Fernando e outras que estão aqui, que talvez eu não me recorde muito bem. E eu vi na academia realmente um trunfo para que o P&D seja bem executado no mais alto nível no Brasil. Tá? Deixando claro, todas as interfaces que eu tive na indústria de petróleo ajudam hoje para que esse trabalho de conexão seja o mais bem sucedido possível. Tá? Muitas vezes você recebe lá uma incumbência lá de uma operadora para um programa, um projeto de P&D que não está bem amarrado. Então a gente precisa ter esse nível de escrutínio logo no início do projeto para que aquilo saia redondo. Tá? E muitas vezes lá na Q3 a gente é visto numa situação de corner, porque o operador que está financiando o programa, ele muitas vezes ele quer celeridade, e a gente fala, cara, você pode até ter a celeridade, mas lá na frente você vai ter um risco que você vai entender se ele vai ser relevante para matar o seu projeto ou para continuar. Você quer realmente tomar esse risco? Então, o nosso papel, que é um pouquinho difícil, né, é você colocar essa perspectiva também para a operadora. A operadora que quer executar tudo a todo momento, ela tem que ter noção do risco que ela vai correr. Não pode ser um risco que vai impactar lá na frente o seu programa todo. Né? Então, essa experiência eu trago aqui para compartilhar com vocês. Em termos de atividades, né, a gente faz de tudo um pouco. A gente trabalha tanto na parte documental inicial de cada programa, a gente senta com a operadora, senta com a academia, com a empresa de base tecnológica, discute abertamente o que é o projeto, né, critica tecnicamente, a gente tem corpo técnico para criticar também se existe alguma coisa que possa gerar um risco lá na frente. Eu me lembro de um documento que a gente recebeu que estava escrito, olha, esse sistema submarino que vai ser desenvolvido de baixo peso, piriri pão duro, ele vai beneficiar muito as operações da nossa matriz no Golfo do México. E aí eu pensei o seguinte, olha, se você mandar esse documento dessa forma, você vai ter a glosa de 100%. Você quer fazer o projeto com OPEX?
que é grana do bolso do presidente, é ele que tem que pagar esse projeto. Se o projeto não for feito com obrigação. Aí o pessoal, né, fica espantado. Poxa, mas você está sendo muito duro. Não, eu estou falando a verdade. Se você colocar que esse projeto está sendo feito para beneficiar a sua operação no Golfo do México, esse projeto não vai voar. Então, a gente ajuda até na construção do texto daquele documento que vai ser submetido lá 90 dias após a assinatura, né? E isso é um pouco do que a gente faz. A gente faz também uma captação de oportunidades, do tipo, olha, tem esse projeto está rodando aqui no Instituto, aqui na UFRJ. Existe uma empresa que pode melhorar e acelerar o projeto se ela for uma das partes executoras. Você toparia mexer nesse plano de trabalho para incluir esse co-executor? A gente faz esse tipo de desafio na hora que a gente recebe o programa, né? Isso tudo ajuda para quê? Para que aquele programa seja meritório, que é o termo que a ANP adora utilizar. O programa precisa ser meritório e precisa ter um cunho nacional, porque é um mantra. Fazer no Brasil, por brasileiros, deixando um legado para o Brasil. Tem que ser assim. Então, a gente precisa olhar por esse prisma, né? O suporte da equipe é fundamental e isso é diário. Nosso modelo de negócio é modularizado. O que significa isso? Cada empresa que tem o seu programa vai ter o seu analista. Isso faz com que você tenha uma disciplina e uma organização nas informações trocadas e recebidas. Tudo a gente armazena num drive específico, protegido, com a aprovação da operadora, justamente para que você não tenha circulação de documentos, que era um problema que eu tinha ainda na época da Shell. A gente, pasme, não tinha isso lá, né? A gente recebia e-mail para tudo, para aprovar tudo. Então, eu tinha 65 projetos, imaginem. Eu recebia por semana 10 prestações de conta, 30 solicitações de mudança. Então, é muito ágil o processo, né? E você acaba sendo engolido por ele se você não tiver essa organização. Que eu falei aqui, né? Tenho lá um núcleo duro de gestão na Q3, sou eu, né? Tem mais uma pessoa que me ajuda na coordenação. Eu tenho também grandes amigos da indústria que me ajudam na parte técnica, então são consultores independentes que entram e saem de acordo com a demanda, tá? Se você tem lá uma questão técnica que possa trazer um risco regulatório para aquele determinado projeto, a gente faz o envolvimento do mais alto nível com esse, vamos chamar de pesquisador independente, consultor, para que ele dê a sua contribuição, a gente possa analisar o documento, fazendo os ajustes que forem necessários, né? E é o que eu falei, né? Cada analista no seu quadrado. Você vai ter o privilégio de ser atendido por um cara sempre que vai saber a sua história, vai saber qual é o teu drama, onde está apertando o teu calo, tá? Gestão de mudança, eu já citei aqui, né? Você tem isso todo o tempo. O que é um projeto, gente? O projeto é um ser vivo, né? Vamos comparar. O projeto, ele muda todo dia. Você acordou, você pensou, o professor pensou lá numa nova atividade de campo, né, professor? Você já vai querer fazer uma solicitação de mudança, um SM, correto? Porque é necessário. Ele detém um conhecimento junto com a equipe dele. É ele que está dizendo, olha, se a gente for por esse caminho novo aqui, a gente vai ter muito mais chance de êxito. A gente vai capturar o benefício para o nosso programa de P&D, né, que vai reverberar em toda a indústria e toda a academia, meio científico. Então, ele precisa ser respeitado. E a gente trata com muito carinho a mudança, porque a mudança é inerente ao projeto, tá certo? A gente também tem um cuidado muito grande na documentação que chega, para que essa documentação, quando ela sai da nossa caixa, né, ela tem ali dentro tanto o questionamento técnico daquilo que está escrito, quanto também a parte comercial regulatória, porque você não pode deixar o projeto também muito solto. Ele é uma criança que está ali, você tem que cuidar dele do início para que ele se transforme numa POC, ou num protótipo, ou numa ferramenta que vai descer lá no fundo do mar e vai ficar lá 30 anos lá produzindo, né? Então você tem que ter muito cuidado em tudo aquilo que você está recebendo
para que o output, né, para o nosso cliente e para a academia seja o mais coerente possível, sempre respeitando a regulação ANP. A ANP ela é temida pela indústria, né? Isso era um estigma que eu tinha lá. Por quê? Porque a gente via um programa inteiro lá de, sei lá, 20 milhões de dólares, né? 54% de glosa, você entendia. Só que, na verdade, é o contrário. A perspectiva tem que ser outra. A gente tem que, à luz da regulação vigente, a gente tem que trabalhar para que aquele programa faça sentido. Estamos operando no Brasil, conteúdo local, Brasil. Então, tem que ser para o Brasil. E isso levou anos para que a empresa entendesse, finalmente. Anos depois, eu tenho ainda muitos contatos lá, vocês devem imaginar, e a gente vê que os programas estão com alto índice de qualificação. Ainda não é 100% e acho que é bem teórico isso aí. Não vai ser 100% nunca, mas vai chegar perto de 100%. Conciliação bancária, muitas vezes a gente percebia erros que vinham na prestação de conta, e a gente tem um cuidado também muito grande, porque é a alma do projeto, né? Se o projeto para por falta de grana, é temerário. Você acaba prejudicando todo o corpo que está ali, que é o professor líder, né? O coordenador do projeto, todos os alunos que estão ali também. Teve projeto que eu apoiei na USP, posso até abrir o RCGI, na fase 2, a gente tinha 480 pessoas no projeto. 480 pessoas. Era muita gente. Então, a responsabilidade que eu tinha para aprovar as contas de um projeto desse era enorme. E eu não dormia, eu ficava pensando, pô, se eu não conseguir fechar essa prestação de conta, tem 480 pessoas que vão bater aqui na minha porta. Então, a gente tinha que ter um cuidado muito grande, e isso eu trago, tá? Para Q3, eu acho que tem que ser o mote, a gente não pode deixar de prestar atenção nisso, porque é fundamental que o projeto seja saudável financeiramente, que as universidades e os parceiros tecnológicos trabalhem com fluxo de caixa positivo, também é importante para que eles possam executar com tranquilidade o projeto, porque o pior problema para um professor, coordenador e para a sua equipe é ter que se preocupar com grana no meio do projeto. A gente não quer isso. A gente quer que a cabeça dele dela esteja 100% focada naquele projeto para que ele saia o mais meritório, o mais bem-sucedido possível. Então, a gente tem uma experiência também com os programas que hoje rolam, né? Você tem aí alguns deles que eu menciono no slide, mas a gente percebe que eu tenho uma experiência específica em um deles aí, que eu não posso citar, mas foi assim muito difícil, porque ele fazia muito bem as interconexões, quem aprova o projeto, quanto é o budget, tudo mais, ele até salvava alguns arquivos, mas você não tinha, por exemplo, uma prestação de conta online. Ele não tinha nenhuma inteligência como sistema para poder prever erros. Fazendo um paralelo com o nosso programa de imposto de renda, que eu acho que todo mundo aqui tem que preencher todo ano, se você tem erros e pendências, o que acontece no quadro resumo lá do programa? Olha, xizinho vermelho, você não pode mandar ainda a sua declaração porque você não mandou aqui o CPF do médico. Correto? Então isso a gente não vê até hoje, né? E a gente tem trabalhado como Q3 para trazer essa perspectiva para o mercado. Em breve novidades virão e a gente espera que com essas novidades a gente resolva ou praticamente enderece grande parte dos problemas que as fundações têm, que é justamente o grande tempo envolvido nessa troca de informação de lá para cá. Isso tem que ser multiusuário e tem que ser feito numa ótica de plataforma, para que você não tenha erros sistemáticos, que eu chamava lá na Shell. O que são erros sistemáticos? Erros que vão acontecendo lá no início, que vão seguindo toda a cadeia, todo o processo de aprovação e no final se transformam numa glosa na NP. Certo? A gente tem também aqui que mencionar, que eu já falei antes, né? O temor pela NP, ele cai por terra quando você vai presencialmente. Eu fazia questão de ir quase toda semana na agência para conversar, enfim, trocar ideia, entender quais eram também as dores do lado deles. Poxa,
mandaram uma prestação de conta aqui horrível, um projeto tá, o REF está horrível. Bom, vamos analisar, vamos sentar e ver antes até de acontecer lá o problema. Então, esse relacionamento com a agência, ele faz parte do jogo, ele tem que acontecer sem temor. Você tem que estar coração aberto para poder gerenciar a relação com a agência. E a gente tem essa entrada, a gente conhece muitas pessoas lá dentro. Obviamente, a gente faz isso respeitando todas as normas e princípios éticos da agência. Nem precisava reforçar isso, mas é bom, né? E de modo que a gente consegue antecipar problemas como eu via no passado. No passado, a gente ia discutir um projeto, por exemplo, de uma bomba submarina que custou para a empresa $10 milhões. Por falta desse alinhamento, quando a gente foi fazer a defesa num fórum aberto com os técnicos ANP, um dos fiscais levanta e fala: poxa, isso aí não é uma inovação. Isso aí é uma montagem industrial com um parceiro tecnológico lá, que é uma empresa agora francesa. Glosaram $10 milhões num workshop. Então, assim, esse tipo de surpresa desagradável a gente não pode ter mais. Tem que saber fazer a coisa certa desde o início. E aí entra o papel, né, do controle de qualidade do projeto, que a gente tem como atividade aí da consultoria, né, para você estar junto com as fundações, junto com a operadora, junto com os parceiros tecnológicos, arredondando essa bola todo o tempo. Não vou ler aqui a experiência que a gente tem, mas olhando assim, quando você olha o modelo global de P&D de uma operadora internacional, você acha, poxa, eles são perfeitos, né? Não são. Por isso que a gente tem trabalho no mercado, porque tem uma empresa, não vou citar o nome, vou falar que é uma super major americana só. Ela trouxe a perspectiva de que ela queria entender melhor quais eram as categorias para desenvolver o landscape do Brasil para desenvolver P&D. Olhando sob a ótica global, eles tinham 6 categorias: hidrogênio verde, NBS, que é soluções para a natureza, captura de carbono, armazenagem e utilização, sistemas de armazenagem, como baterias, por exemplo, né? E tinham também biofuels, que eles chamavam de low emission fuels. Eles não tinham ideia do que tinha no Brasil. Então a pergunta para a gente foi: caramba, como é que eu começo? Eu não sei por onde começar. Me deram a incumbência, eu preciso fazer um programa de P&D no Brasil. A Q3 entra nessa hora. Ela faz um roadmap completo, ela mapeia as instituições, ela vai até o nível das fundações, sim, porque ela tem que entender quem pode realmente fazer o suporte no nível que a gente espera para aquele determinado cliente, tá? E a gente fazia também uma análise do mercado, de todo o ecossistema de inovação. Isso aconteceu em dezembro de 22, quando foi janeiro agora de 24, lançaram a Organização Brasil de Low Carbon. Os americanos vieram todos. Então, assim, isso é um motivo de orgulho que a gente pode compartilhar com vocês, que mostra que a gente tem um conhecimento. O Brasil é um celeiro de projetos. O Brasil consegue ter, com todas as dificuldades, né, limitações financeiras de funding, ele consegue ter resultados fantásticos, que são referência mundial. E eu posso dar esse testemunho porque, por exemplo, no caso da RCGI, com o Imperial College, eu ouvia todo dia do pessoal de Imperial falando: cara, o RCGI realmente é uma referência. Assim como aqui na Unicamp tem CEPETRO e outros institutos também, na Bahia, tinha lá um instituto do professor Antônio Fernando, e outros dezenas de casos que eu nem estou lembrando aqui agora para compartilhar, que estão aqui de alguma forma refletidos, tá? Aqui eu trago também um pouco da experiência que a gente tem na parte de desenvolvimento de negócio em categorias de óleo e gás, então, não se limitando a essas 6 áreas que eu citei antes, qualquer área é possível que você tenha projetos, como eu mostrei lá atrás. Protótipo você vai usar em praticamente tudo, né? Prova de conceito, né? Enfim, engenharia básica aplicada, você vai ter que usar em várias categorias de óleo e gás. Então, não se limitem, né? Surgiu uma oportunidade, opa, eu como fundação quero pegar essa oportunidade e quero levar adiante. Aí um pouquinho do nosso mapeamento estratégico, tem de tudo aí, tá, gente? A gente tem as operadoras lá em cima, do lado esquerdo, aqui do lado
No sudoeste aqui você tem as instituições, do lado de cá você tem parceiros que a gente desenvolveu aqui embaixo, aqui no sudeste. Parceiros que a gente já fez algum tipo de trabalho ou apoio, né? E você tem a área internacional também, muito pelo meu ex-sócio lá, ainda é sócio na outra consultoria, né? O Zé de Sá. Então a gente ainda consegue ter conexão direta com o mundo de startups global e o mundo de venture capital também, que é muito interessante. Eu acho que ele é o final dessa história, né? Você, no caso da startup, ele pode ser o início e o final, né? Mas o venture capital realmente ele vem para trazer aquela grana internacional pesada para poder fazer o desenvolvimento, estágios mais avançados de TRL aí, das tecnologias desenvolvidas no P&D, tá? Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Queria agradecer a presença de todos, dizer que eu estou disponível para qualquer pergunta. Se eu puder responder, vai ser um prazer. Pessoal, então, bom dia de novo. Eu tive a oportunidade de conviver com o Marcelo durante muito tempo, lá na UFBA, né? Nós tivemos um projeto de pesquisa e ele foi um grande incentivador dos nossos projetos de pesquisa. Não é propaganda não, viu, Marcelo? Mas eu tinha uma dúvida que é a seguinte: agora você está numa outra situação, né? E eu queria entender um pouquinho como é que funcionaria isso. Por exemplo, o nosso grupo de pesquisa, você sabe que está sempre buscando e procurando novas oportunidades, né? Então a gente queria saber como é que funciona essa chegada até você, Q3. Como é que o grupo de pesquisadores lá nosso da Universidade Federal da Bahia chegaria a Q3 para poder ter, eu acredito que seja a possibilidade de várias empresas de petróleo que vocês têm já esse mapeamento, né, das empresas que estão trabalhando sobre algum tema. Então, como é que a gente chega até vocês? Isso tem um custo? Como é que seria esse custo? Ele seria diluído durante o desenvolvimento da relação? O desenvolvimento da relação, como é que seria isso? Assim, para a gente ser bem claro, né? Tá. Obrigado pela pergunta, professor. Excelente. A Q3 ela trabalha em parceria com as universidades e ela não agrega um custo inicial para trazer a oportunidade. Então não há por sucesso, vamos dizer assim, né? Então a gente vai trazer nosso espectro de clientes e de oportunidades. Também vai fazer um contraponto, trazendo a perspectiva do Instituto. Olha, hoje lá no Instituto de Geociências da UFBA, a gente está mais interessado em saber o tipo de rocha tal que vai trabalhar, né, no pré-sal, enfim. Esse tipo de oportunidade a gente também leva para a operadora. É uma via de mão dupla. Quando vem da operadora, muito provavelmente a gente já vai ter um contrato com ela. Já vai ser remunerado, então não há custo nenhum para vocês. Quando, por outro lado, a universidade ou a fundação, ela quer desenvolver alguma coisa nova, né? Ela não sabe por onde começar, e a operadora topa fazer o projeto sem a contratação da Q3, a gente entra no PTR, de alguma forma, seja para fazer um controle de qualidade da documentação, que a ANP permite, tá? Seja para dar algum tipo de apoio específico para a fundação também. Isso é conversado, a gente pode entender, cada uma vai ter lá, dentro do CIP, você vai ter lá uma série de nuances que você pode estar utilizando, né? O DOA é um pouco mais difícil, mas o CIP sim. Então a gente tem essa flexibilidade, professor. Quando vem pela operadora, a gente já vai ter um contrato, então não há qualquer tipo de remuneração. O trabalho já está incluso. Quando vem por vocês ou pela fundação, aí a gente vai desenvolver uma célulazinha daquela, que eu mostrei ali, com um analista dedicado para cuidar daquele projeto. Não se assuste, o valor é pequeno, pode ficar tranquilo. Você não vai nem fazer cosquinha lá no programa de P&D. Mas é justamente para beneficiar o ecossistema. A gente sabe que as fundações têm uma limitação, né? O recurso é limitado. Quem falar que não é limitado, opa, vamos bater a porta agora, né? Mas é limitado. Então a gente sabe que essa limitação traz desafios na prestação do serviço. Então fiquem tranquilos que a gente faz um serviço muito austero do ponto de vista de custo. Obrigado, então, pela pergunta, professor. Agora, a próxima pergunta lá, eu vou pedir só para você falar o seu nome e de onde você é, antes da pergunta aqui para o Marcelo, por gentileza. Está funcionando aí o microfone? Acho que não. Alô? Aí, agora foi. Bom dia a todos.
Sou Nilton Pinto, diretor-presidente da Fundação Pátria, Iperó, São Paulo. Só gostaria de inicialmente agradecer a organização do evento, as primeiras impressões excelentes, então parabéns a essa organização. Nos sentimos aqui, a nossa equipe de diretores, muito bem recebidos. Marcelo, eu vou pegar uma carona na pergunta do nosso presidente Confis e estendê-la. Ele perguntou pelo lado acadêmico como é que chega na Q3. Eu pergunto pelo lado da Fundação de Apoio, como a Fundação de Apoio chega na Q3. E daí também vem outras questões, algumas de ordem prática. Eu vi ali que o Finder's Fee é de 5%. Da onde sai esse 5%? Do dinheiro da fundação? Da onde vai? Então eu, como fundação, preciso saber disso, né? E senti falta naquele seu quadro de instituições, a presença da Marinha do Brasil, que ela tem excelentes institutos de pesquisa. E eu trabalho muito com a Marinha do Brasil. Eu trabalho no Programa de Desenvolvimento Submarino, no Programa Nuclear da Marinha, nós estamos no Reator Multipropósito e uma série de outros projetos. São, no total, 8 ICTs que nós apoiamos. Então, eu gostaria de que você pudesse estender um pouquinho mais sobre esses aspectos. Tá? Muito obrigado a todos. Excelente pergunta também. Eu vejo da seguinte forma, né? Você tem, na área das fundações de apoio, a gente pode estar fazendo um trabalho muito parecido com o que a gente faz para as operadoras. A gente faz um pente fino de toda a documentação que vai circular. Além disso, a gente tem já uma plataforma que vai ser lançada em breve, mas já está funcionando dentro de casa, que possibilita uma ordenação no mais alto nível dos projetos que estão dentro da fundação. Então, a gente, sendo contratado pela fundação com esse propósito, a gente pode estar disponibilizando uma licença grátis de uso da nossa ferramenta, que roda, a princípio, incluindo todos os projetos relacionados naquela determinada fundação. A gestão desses projetos, ela será multi-usuário. Então, isso vai facilitar muito o que eu citei aqui, dos erros sistemáticos que acontecem na troca de informação entre operadora, fundação, instituto, universidade, que seja. Tá? Quero também aqui me desculpar de novo pelo slide, realmente eu não incluí todas, porque não dava para incluir aqui realmente, ficaria pequeno espaço. Eu já trabalhei com praticamente todas na minha vida, né? Agora, na consultoria em si, a gente tem uma história, algum tipo de histórico já com aquelas que eu mencionei ali, tá? Obviamente, todas aqui se sintam incluídas naquele slide, mesmo que não estejam ali representadas, tá? E a última questão, né? O Finder's Fee, ele é de 5%, mas ele é para o parceiro tecnológico. Muitas vezes a gente tem lá uma tecnologia, por exemplo, de meta-oceanografia, né? Que tem um gap específico em algum tipo de sensor. A gente traz o parceiro tecnológico, que será co-executor daquele programa ou daquele projeto de pesquisa, né? E dentro dessa parcela que couber do dinheiro da obrigação, que vai remunerar o projeto, dentro do valor específico para o parceiro tecnológico, nós entramos dentro como um Finder's Fee. Então, de novo, não há cobrança em duplicidade. Ou a gente vai receber pelo parceiro tecnológico, ou a gente vai receber pela fundação, se ela assim desejar o nosso serviço. É assim que funciona. Certo? Pergunta respondida? Mais alguma pergunta, gente? Levanta a mão aí que a gente encaminha o microfone. Mais alguma? Ah lá, aqui na frente, por favor, por gentileza. Microfone. Seu nome, por favor, e de onde você é, e aí a pergunta na sequência. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Sidney Carrara, eu sou diretor de projetos da FUNCAT, lá em São José dos Campos. Bom, vocês já ouviram falar da gente, a gente está na notícia, né, ultimamente, mas a gente conversa sobre isso nos nossos 2 dias aqui, especificamente com relação ao que você comentou, Marcelo, sobre glosas, né? Por quem que fica a responsabilidade dessa glosa? Uma vez que você identificou um portfólio de projetos e o portfólio foi aprovado pela ANP, isso significa já que o projeto está caracterizado
e não vai ser glosado, ou aquele problema de 2016 ainda pode acontecer mesmo depois dessa discussão prévia com a ANP? Bom ponto. A glosa ela vai acontecer, não há dúvida. Ela vai continuar acontecendo. Primeiro porque você vai ter sempre áreas cinzas, você vai estar olhando na regulação, né? Se é o realizado, se é aquilo que é o propósito do projeto, ou se você teve lá a contratação de alguém que pela regulação poderia ser, mas depois na comprovação acabou não sendo. A glosa vai sempre acontecer. Eu citei aqui um caso de uma glosa de 10 milhões de dólares na origem. Na origem, mataram na origem. Não rolou o projeto. O projeto até depois aconteceu, obviamente o orçamento foi muito menor e, pelo que eu fiquei sabendo, ainda não foi entregue. Ainda não foi entregue, já se passaram 5 anos. Então isso é ruim, né? Mas a gente tem ali na nossa visão, nossa experiência e bagagem de estrada aí, nessa jornada de PD, a gente sabe aquilo que pode ser glosado. Então, eventualmente, esse suporte vai ser muito útil para uma fundação que queira fazer um projeto com uma empresa operadora de óleo e gás e que não sabe por onde partir. Ela não sabe, talvez, o contato, ela não tem lá quem é o gestor de P&D. A gente ajuda também, como eu disse aqui, no mapeamento. A gente tem essas informações, até o celular do professor, muitas vezes, né, para incomodar um pouquinho. Então, a gente vai até ele, conversa, olha, tem aqui um projeto que está rodando, há um interesse pelo instituto, na universidade e tal, tem interesse em ser feito o projeto, o professor, né, muitas vezes não sabe que existe aquela demanda da operadora, ele acaba sendo informado e adora. E na hora dá um match, né, como a gente diz na gíria, né? Então, o nosso intuito é fazer essa conexão e também, obviamente, com o trabalho diário de disciplina dos analistas, a gente prevê situações de risco regulatório para que não aconteça no futuro. Ainda vai acontecer, sim. Muitas vezes a gente manda para a operadora, que é nosso cliente, a seguinte situação: olha, você quer aprovar, mas isso não é um gasto que a ANP vai autorizar. Você quer ainda assim fazê-lo, quer aprovar o dispêndio, e a operadora tem o direito, o livre-arbítrio, de dizer sim ou não. Ela já sabe que ela vai partir ela vai cair de 100% para 90%. Muitas vezes para o bem do projeto, e eu bato palma para isso quando acontece. A operadora sabe que vai ser glosada, mas ela topa o risco. Porque ela sabe que aquele produto que vai ser desenvolvido, aquele protótipo ou aquele conceito, ele é fundamental para a indústria de petróleo do Brasil. E isso eu não tiro o mérito deles, tá? Eu acho que tem operadoras do mais alto nível, inclusive uma delas, é a cliente nossa, ela já está fazendo P&D, pasmem, D-4. Ela não tem uma gota de petróleo produzido no Brasil. Só vai ter em maio do ano que vem, no 5º ano. E ela está fazendo P&D desde 2020, fazendo investimento lá. Ela não tem ainda a obrigação, gente. Vocês estão entendendo? Ela está fazendo investimento do bolso dela sem ter a obrigação. Ela terá a obrigação em 2025. Mas a regulação permite também isso. E para o lado do bem, né? Porque quando você faz o dispêndio antes, ele é corrigido a Selic também. De -4 ou -5. Então você vai ter, você investiu 100 milhões de dólares nos 5 anos, você vai corrigir isso a Selic 10,5% ao ano, 12% ao ano. Vai virar 150 milhões quando você tiver o primeiro óleo. E aí você passa a consumir essa obrigação de pouco a pouco durante os anos do seu programa de P&D. Então, esse tipo de orientação, voltando à pergunta, ele é fundamental para que o projeto ou o programa não incorra em riscos regulatórios. Sempre vai acontecer? Sim. Pode ser 0,5%, mas vai acontecer. E a gente sempre orienta o nosso cliente desse fato. A decisão final é dele. Muito obrigado, então, pela pergunta. Mais algum questionamento? Aqui, por gentileza. Seu nome, por favor, de onde você é, na sequência, a pergunta. Bom dia. Bom dia. Pode ficar em pé. Eu sou Paula Arigoni, sou gerente de relacionamento da FEAL, que é a Fundação de Apoio Exalc, em Piracicaba.
A gente está começando uma relação com a ANP, e aí, aproveitando a sua presença, Marcelo, ótimo te ouvir, né, inspirador, te ouvir um pouco sobre a ANP. O que é, o que ela come, do que ela se alimenta, sabe? Eu acho que entender, a gente ouve muito das empresas que, mudou a equipe, agora mudou alguma coisa. Então, assim, como é que é? Tem diálogo, não tem diálogo? Como que... O que é a ANP? Conta, assim, além do que ela é, que a gente sabe, mas, assim, como que funciona? Como que é esse dia a dia com eles? Paula, né? Sim, obrigada. Paula, a ANP, ela é uma entidade que me surpreendeu ao longo da minha vida profissional. Por quê? Todo aquele receio de falar com os caras, pô, são auditores, não abre o projeto todo. Cara, se você entra numa sala de reunião com a agência, escondendo alguma coisa, a certeza que lá na frente vai ter problema. Então, existe uma confidencialidade na regulação que te dá essa tranquilidade para discutir os projetos. Muitas vezes o gringo vinha, sentava comigo, mas eu não vou abrir esse detalhe aqui, não. Olha só, existe uma confidencialidade. Está aqui na regulação. Quer que eu traduza para você? Por favor. Traduzir, então a gente está blindado durante 5 anos? Sim, está blindado 5 anos. Podendo até ser estendido eventualmente, dependendo do caso, né? E a negociação com a ANP é uma negociação diária. Existe mudança? Existe, como em qualquer órgão público, existe, né? Agora eu vou tirar aqui o meu chapéu para a ANP. Teve discussões que eu presenciei que eram no mais alto nível e eu ficava até achando que o meu pessoal era mais fraquinho do que eles. Então, assim, é um pessoal qualificado. Eu tenho, inclusive, ex-colegas lá da Química que estão lá hoje fazendo esse papel. Então, assim, a gente sabe que é um pessoal muito bom e, olhando à luz da regulação, o conselho que eu dou é o seguinte: seja aberto e coerente, entenda o papel da ANP, entenda a sua regulação, isso a gente pode ajudar, né, a entender a regulação, para que você faça as perguntas certas na hora certa. E você vai ter sempre aquele canal de comunicação quando você precisar. A fundação, ela merece e ela precisa ter esse canal bem claro e bem desenvolvido. Você precisa conhecer o interlocutor na ANP. Seja ele para Subsea, para Topside, para Wells, para hidrogênio, que agora vai entrar, né? Hidrogênio, quem vai ser o regulador? ANP. A ANP vai ter o chapéu para regular hidrogênio, o mercado de hidrogênio no Brasil. Que é muito interessante, porque hidrogênio é top of mind de qualquer operadora de petróleo. Então, a ANP é isso, ela é uma entidade, ela é uma entidade bastante isenta e independente. Eu entendo que o corpo técnico dela é muito bom, para não falar brilhante, né? Para não ofuscar o âmago de ninguém, mas eles são muito bons. E eu acho que o papel deles é realmente conhecer aquilo que você quer fazer, para que lá na frente eles não tenham o dissabor de chegar e falar, você está glosado. Eu acho que o que aconteceu em 2016, voltando à pergunta do nosso amigo da Pátria, né? Foi falha de comunicação. Por quê? A gente vinha de uma transição, a Shell comprou a BG não tinha esse contato tão próximo, a Shell sempre teve esse contato próximo, na época não havia esse contato próximo, a gente deixou de conversar, chegou lá na frente, olha, eu não entendi esse negócio, não é inovação, zero. O prêmio ANP, foi um robozinho desenvolvido lá na Bahia, não sei. Não, ele foi desenvolvido na Alemanha. Ele não é brasileiro, ele é alemão. Entendeu? Então, assim, por que ele chegou a essa conclusão? Porque não houve a comunicação eficaz durante o tempo do projeto. Ou pior, não houve uma troca de informação aberta no início do projeto. Para a pessoa, para o fiscal ANP tirar uma conclusão de que o robô não é brasileiro, é alemão, ninguém foi lá para explicar que não era transferência de tecnologia. Mas ninguém, zero. As pessoas foram falar, isso aqui é um AUV que vai trabalhar a 2.000 metros, vai ter um casinha que ele vai entrar, é muito bonito, então ele vai ganhar o prêmio ANP, né? Sim, vai ganhar. Mas foi glosado. E aí você terá um trabalho triplicado, vou nem falar dobrado, triplicado para você convencer administrativamente a agência de que aquilo não é uma transferência de tecnologia. Então, assim, de novo, para sumarizar, o conselho sejam abertos, sejam coerentes, entendam o papel da regulação e da agência, né? A regulação ela quer
prezar por projetos feitos no Brasil, para desenvolver a indústria nacional, desenvolver a academia, e o legado tem que ficar no Brasil. É importante entenderem isso. A gente tem um apoio aí específico nessa área de regulação que a gente pode dar para a fundação, e eu tenho certeza que se você partir dessa forma, você vai ter muito êxito no teu programa de P&D, tocado lá com a operadora, que eu não sei qual é, imagino qual seja, né? É Exalc. Então você tem lá uma operadora que, bom, a Raizen deve estar lá bem no dia a dia de você. Mas é isso, acho que o segredo é esse, tá? Muito obrigado mais uma vez. Gente, dá tempo para uma última pergunta. Alguém quer fazer? Lá. Então a última lá agora. Bom dia, meu nome é Leonardo, sou advogado na Fundação de Apoio à USP. Só verificar a sua opinião, no dia, agora em junho, saiu a lei, acho que é 14902, ela estabeleceu a possibilidade das empresas não investirem diretamente em P&D, e ao invés de aplicar o dinheiro em projetos, foi criado um Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, a ser gerido pelo BNDES, e então ela poderia, ao invés de investir, colocar no fundo de desenvolvimento que vai ser gerido pelo banco e assim evitar glosas. Então, nesse contexto, e por ser uma normativa recente, como você tem contato com as empresas, você já verificou algum movimento nesse sentido por parte das empresas? É Leonardo, perdão? Isso. Leonardo. Ô, Leonardo, sim, já sondei algumas operadoras, né? E eu posso dizer o seguinte, a maioria das operadoras, elas não querem partir para esse mecanismo facilitado, porque elas entendem que elas precisam trazer para o Brasil, ou desenvolver também no Brasil, tecnologias que vão ser importantes para elas. Muitas delas, inclusive, hoje, se você tem um budget global, por exemplo, de $1 bilhão, existe esse caso, né? E você tem uma obrigação no Brasil de $150 milhões, muitas delas deixam de fazer muita coisa lá fora e executam no Brasil, atendendo à regulação vigente. Uma empresa dessa, ela vai dizer não. Fala assim, cara, eu sei, teve outras MPs aí, teve a da Sucata também, enfim. Não colou. Por quê? O programa global, hoje ele já tem uma perspectiva de ser executado através do Brasil. Olha como é que está o negócio. São anos de regulação, né? Isso não foi fácil conquistar. A gente tem que entender que tem um louvor enorme na regulação. O Brasil tem uma vanguarda hoje em P&D nesse mercado, nesse setor, por conta da regulação. Eu bato palma. Então, várias operadoras disseram não e vão continuar investindo. Até o PRH, que a gente sabe que é glorioso, vai beneficiar, treinar, qualificar muita gente, tem ano que as operadoras decidem por não fazer porque elas têm um budget limitado e elas estão botando muito dinheiro em outras tecnologias. Então, cada caso é um caso. Tá? Geralmente, quando você fala com empresa asiática, não vou dizer o país, né? Asiática, ela vai dizer sim, quero. Onde é que eu assino o cheque? Muitas delas. Hoje, não tanto. Porque elas estão vendo o seguinte, elas não estão sozinhas, perfurando e produzindo. Quem está com elas nos projetos? É uma Petrobras, é uma Total, é uma Equinor, é uma Exxon, uma Shell. Então, os caras hoje têm um poder de influência até limitado. Eles têm parceiros tecnológicos ali nos projetos de P&D que eles precisam estar juntos. E se o cara fala sozinho, eu não vou botar nenhum recurso de P&D, ele está fora do clube. Próxima rodada ele não está nem presente. Ele tem que investir em P&D, sim. É intrínseco ao negócio. E ele precisa da tecnologia no Brasil, tá? Não achem que a operadora internacional não vai investir porque ela tem uma facilidade. Não, ela precisa. Ela já conta com esse recurso aqui no Brasil para beneficiar a exportação de itens feitos aqui com tecnologia nacional. Hoje, no Golfo do México, existe uma árvore de Natal molhada
que é um equipamento multiválvula submarino que trabalha acima da cabeça de poço, distribuindo petróleo para o navio. Esse equipamento foi desenvolvido aqui, no Parque Tecnológico da UFRJ, no Brasil, e hoje ele virou o produto de série para Golfo do México da Shell. Vocês sabiam disso? Então, as operadoras, elas contam com esse recurso no Brasil e muitas delas, vou botar aqui, 80% a 90% não abrem mão do recurso para nada. Elas querem fazer, sim, um empenho de forma meritória nos programas e projetos aqui. Eventualmente, por uma sobra de recursos, elas vão acabar colocando num PRH, num NAVE ou em outros, né? A MP da Sucata está aí também. Mas elas não querem. Isso eu posso dizer categoricamente. Elas preferem fazer o investimento respeitando as linhas globais, que, se você parar para pensar, faz muito mais sentido. Você investir hoje em hidrogênio, você está investindo na despoluição, no meio ambiente, você está investindo em algo que vai facilitar a tua transição energética. Certo? Eu não estou tirando o mérito dos outros projetos, mas, de forma bem clara, você fazer um investimento em energias renováveis é uma forma de você mitigar e você ter um compromisso global. Não esqueça que essas empresas, todas elas, praticamente todas, tá, têm um compromisso até 2050 de reduzir lá a pegada de carbono. E elas vão, sim, querer fazer investimento aqui. Isso é bom para todo mundo que está aqui na audiência. Beleza? Obrigado, Leonardo. Obrigado a todo mundo pela participação. Agradecendo também, Marcelo, pela sua contribuição, por transbordar tanto conhecimento. Eu vou pedir só por gentileza para você ir ao centro do palco aqui comigo.